Olá, leitoras e leitores! Meu nome é Jéssica. Eu trouxe para vocês hoje mais um vídeo de resenha para o canal Mania de Leitores. O vídeo de hoje vai ser sobre a resenha do livro O Retorno, de Nicholas Sparks. Roda a vinheta! O vídeo de hoje é sobre a resenha do livro O Retorno, de Nicholas Sparks. Olha que capa mais linda! Nicholas Sparks, ele é um escritor dos Estados Unidos. Ele tem 55 anos, nasceu em 1965. Ele é roteirista, é escritor, é produtor e ele tem 23 livros publicados. Eu já li alguns livros do Nicholas Sparks. Eu tenho aqui comigo, vou mostrar para vocês agora, 3 livros dele, que são Noite de Tormenta, que é esse aqui, é bom, eu já li tem um tempo, então não tem resenha no canal sobre esse livro, porque ele é mais antigo do que o canal, mas eu posso trazer, se vocês quiserem, resenha desse livro aqui. Eu tenho O Milagre, também é bom, também gostei. Já li, também não tem resenha no canal, porque também é um livro que eu já li há mais tempo. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer resenha desses 3 livros que eu tenho aqui pra vocês. Esse daqui é A Última Música. As capas dos livros dele também são muito bonitas. Mas essa daqui, esses 3, deixa eu ver. Não, esses 2 aqui, A Última Música e Noite de Tormenta, são da mesma editora, que é Novo Conceito. Agora esse aqui, que é O Milagre, ele é de outra editora. A editora é Agir. E o de hoje, que é O Retorno, é da editora Arqueiro. Eles mandaram muito bem nessa capa, né? Uma porta, as plantinhas, árvores, flores, eu achei muito bonitinha. E vamos lá para a resenha de hoje. A resenha de hoje eu vou trazer a história desse livro. Esse livro fala sobre Trevor. Ele voltou para a casa do avô, onde o avô morava, a cidade do avô, porque o avô dele passou mal em outra cidade, eu não sei nem se é outro estado, agora eu não tô conseguindo lembrar. E ele foi levado para o hospital e faleceu. E o avô não saía dessa cidade, que é Newberry, há muitos anos. Então o Trevor não sabe o porquê que o avô foi encontrado nessa outro local, né? Então ele fica querendo descobrir por que o avô foi até lá, quem o avô conhece lá, o que ele tinha para resolver lá, com quem ele foi se encontrar. E eu lendo esse livro passou várias coisas na minha cabeça. Várias coisas. E no final o que eu pensei não era o que eu achava, né? O que eu achava não era o que veio no livro, né? O livro trouxe outra coisa diferente do que eu pensava. E ele volta, né, pra casa do avô e fica lá depois que o avô falece. Então ele tem que mexer nas coisas do avô, ver o que ele vai fazer com as coisas do avô. Ele tem que ajeitar a casa, que a casa tá precisando de várias, como se fossem obrinhas, reforminhas, né, várias coisas. O avô tinha, né, colmeias, ele fazia mel e vendia. Então as colmeias ficaram lá e ele teve que cuidar das colmeias, cuidar da casa, cuidar das coisas. Mas a intenção dele não era permanecer nessa cidade. Ele ia cuidar da casa, cuidar das coisas. E ele foi para casa do avô, né, para tentar descobrir, para ver se tinha alguma pista de por que o avô saiu. O avô já era idoso, né, por que ele se arriscou, pegou o carro
e foi dirigindo para esse outro local, devia ser algo muito importante, que ele não tinha ideia do que era. E ele foi ficando lá, né, lembrando das vezes que ele passou lá com o avô, de quando ele ia visitar o avô, e batia a saudade dele, do avô, da cidade, né? Então ele ia no restaurante onde ele ia com o avô e comia. E perguntou pro dono do restaurante, né, se ele sabia, né, por que o avô tinha viajado. Ele falou que não, que ninguém também, que ele e outras pessoas da cidade também gostariam de saber. E ele conhece pessoas que ele não tinha não conhecia anteriormente também, né? Que é a Kali. A Kali é uma adolescente, quer dizer, a Kali é uma moça aparentemente jovem e que trabalha nesse restaurante, essa lojinha onde ele e o avô gostavam de comer. E ela é toda reservada, toda quieta, não gosta muito de falar sobre a vida, ela mora num trailer. E o dono do estabelecimento falou que ela era amiga do avô dele, que ela até cuidava das abelhas. Então ele começou a querer abordar a Kali, né, se aproximar dela, para saber se ela sabia o motivo, né, do avô ter viajado. E ela sempre reservada, toda vez que ele perguntava sobre o avô dele, né, se eles se conheciam, se eles eram amigos, se ela sabia o motivo. E ela acabava ficando irritada, dava fora nele, falava que não sabia de nada, que não era amiga do avô dele. Enfim, ela era toda misteriosa. E ele também conheceu uma mulher. Ele começou a se apaixonar por essa mulher. O nome dela é Nathalie. Ela é uma policial. Eles se conheceram porque ela passou pela casa do avô dele, viu que estava com uma luz acesa, chamou, ele não atendeu. E ela entrou, achando que alguém tinha invadido a casa do avô dele, porque ela sabia que o avô dele já tinha falecido, né? Então eles se conheceram assim, e ele se interessou logo de cara por ela, começou a chamá-la pra sair. A princípio ela não ia, não queria, recusava, falava que não dava. Depois ela começou a aceitar, eles começaram a sair, iam pro restaurante, mas nunca ela queria ser vista na cidade acompanhada por ele. Ela sempre, quando eles saíam, ela marcava lugares que não eram na cidade. E sempre quando ela estava na cidade e ele se encontrava, ela ficava olhando, né, procurando, ficava receosa quando alguém conhecido encontrava ela e falava com ela. Então também tinha um mistério rondando a vida da Nathalie. Ela falou que tinha tido alguém que foi para essa cidade, para New Bern, por conta de um namorado dela, mas ela não entrou muito em detalhes. Então, assim, esse livro é um romance. O Trevor, ele é um médico, ele foi pra guerra e ele tem umas feridas de guerra, né? Ele tem trauma por conta da guerra. Então, esse livro vai mostrar, assim, né, como fica as pessoas depois que voltam de uma guerra e como é difícil eles melhorarem, eles conseguirem ter uma vida normal, e como é difícil eles se relacionarem com as pessoas. E também vou contar a história da Nathalie, né, porque que ela, ao mesmo tempo que ela quer ficar com ele, ela não fica, ela não pode, porque que a Kali também é misteriosa. Então, assim, é uma história que envolve tantas coisas e é muito boa. E o escritor consegue, né, deixar você curioso. Eu fiquei pensando várias coisas também com relação a Nathalie, não era nada que eu tava pensando também. Fiquei de boca aberta no final quando eu descobri. Da Kali, eu também tinha minhas desconfianças. E, assim, e ele te deixa com vontade de descobrir, de saber o que tá acontecendo. Mas no início desse livro eu achei ele meio paradinho, porque no começo, né, ele vem explicando sobre, tipo, como se fossem os pensamentos do Trevor, falando sobre, desculpa gente, os cachorros latindo, que buzinaram na rua, não tem como, né? Vem falando dos pensamentos do Trevor, porque o que ele tá sentindo, né, como é que é a vida dele, por que ele estava um tempo sem falar com o avô e por que ele justamente não sabia por que o avô tinha viajado. Então tem vários mistériozinhos nesse livro que te prendem, que você quer saber o final,
você quer entender. E assim, o final é bom, é surpreendente. Mas como eu falei no começo, não tem muito assim, tipo, diálogo, mas falando sobre. É muito tipo descritivo. Vou abrir uma página pra vocês verem, tá vendo? É parágrafo e o texto, 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 texto. E como eu já falei em outros vídeos, esses parágrafos assim, essas partes assim, pra mim, eu acho muito puxado, sabe? Eu gosto de um texto que seja mais rápido, que seja mais dinâmico, que seja mais fluido, que eu leia e quando eu vejo já li pra caramba e nem me dê conta. Porque essas páginas aqui eu começo a ler com muita descrição, muito assim, tem hora que eu fico tipo, tá bom, já entendi, com vontade de pular, né? Mas o livro é muito bom, eu recomendo a história. Ele traz várias questões com relação a família, arrependimento, trauma, falando sobre guerra, falando sobre relacionamentos. Mostra também que quando algo, né, quando duas pessoas são, sei lá, destinadas, têm que ficar juntas, né, elas ficam, pode passar um tempo, pode ser no momento. É como se mostrasse o que tiver que ser, vai ser, acontece, né? Então, assim, eu achei muito bom. Eu gostei muito. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, apertar o sininho para receber notificação do canal, compartilhar esse vídeo para outras pessoas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!